Como é feito o diagnóstico da lesão do menisco? No vídeo anterior eu falei sobre os sintomas produzidos por uma lesão do menisco. E são esses sintomas que vão fazer você buscar a nossa ajuda dos ortopedistas. E aí você chegando no nosso consultório, a gente vai usar um fluxograma para a gente fazer o diagnóstico. E nesse fluxograma, ele é baseado em 3 pilares, que é a anamnese, o exame físico e os exames de imagem. Juntando isso tudo, a gente faz o diagnóstico da lesão do menisco. Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, e te convido a assistir mais um vídeo sobre lesão do menisco, para você saber como é que a gente faz o diagnóstico de lesão do menisco usando esses 3 pilares que eu comentei. Bora lá! Então, como eu comentei para você agora há pouco, o que vai te motivar a buscar auxílio com o ortopedista são sintomas, e aí se você quiser saber quais são os sintomas da lesão do menisco, é só você procurar aqui no meu canal, Sintomas da Lesão do Menisco, você vai achar o vídeo referente a isso. Aproveitando, eu te convido aí, quem está chegando agora, para me seguir aqui no YouTube, nesse canal, porque aí sempre que eu postar alguma coisa, você vai receber um alerta indicando que eu publiquei alguma coisa nova. E eu também estou em outras redes sociais, o TikTok, Instagram, lá é @Dr. Carlos Vinícius. Só me seguir lá também, porque o conteúdo que eu posto lá é diferente do que eu posto aqui e pode ser útil para você também. Então, bora lá. Como é que a gente faz o diagnóstico? A gente se fundamenta em 3 pilares, A anamnese, que é a entrevista que a gente faz com você, perguntando o que aconteceu, o que você sente e tudo mais. O exame físico e depois a gente pede o auxílio também de exames de imagem. Com relação à anamnese, que é o primeiro pilar, a gente vai fazer algumas perguntas, de quais são as características da sua dor, se o joelho incha, se não incha, se o joelho trava, se você tem dificuldade para fazer algum movimento, tipo agachar, subir, descer a escada, etc. Já nessa anamnese, que é a entrevista, a gente consegue ter uma boa ideia se a sua lesão pode ser do menisco ou não. Tá? Por isso que é muito importante conversar, fazer uma consulta, não só mostrar lá um laudo de ressonância, que isso muitas vezes engana, confunde e a sua dor pode não ser produzida pelo que está escrito ali no laudo da ressonância. Então, primeiro a gente faz a entrevista, fez isso, a gente vai te examinar é importante. Existem aproximadamente 10 testes que podem sugerir a lesão de menisco. E aí, desses 10 testes que existem, a gente não vai fazer os 10, a gente escolhe alguns que têm um valor preditivo positivo maior, tipo McMurray, Apley, teste de Mac, marcha de pato e por aí vai. E a gente vai escolhendo, e aí a gente, nesses testes, ele dando positivo, vai sugerir a presença de lesão no menisco. Lembrando que a gente tem 2 meniscos, medial e lateral. E nesses testes a gente também consegue identificar qual dos 2 que podem estar lesionados. Inclusive na anamnese, na entrevista, a gente verifica isso, Feito isso, aí a gente tem uma grande chance já de ter fechado o diagnóstico de lesão do menisco ou afastado, ou refutado essa hipótese. E aí, para finalizar o raciocínio, a gente pede exame de imagem. O que a gente pode pedir de exame de imagem? Existem várias opções, raio-x, ultrassom, ressonância, tomografia. Dentre esses, o melhor exame de imagem é a ressonância magnética. Ah, será que dá para ver no raio-x? Muito difícil. Eventualmente, algumas lesões podem ser sugeridas pelo raio-x, mas a visualização é muito ruim. É bem difícil de ver. Ultrassom. Ultrassom, não adianta ficar pedindo ultrassom no joelho para ver lesão de menisco, porque também é muito ruim a qualidade da imagem, você não consegue ver exatamente qual tipo de lesão, o formato dela, porque não adianta só você saber tem lesão ou não. Você precisa saber onde é a lesão no menisco. Vou mostrar aqui no meu modelo. Vamos abrir o joelho, aqui está os meniscos. Eu preciso saber onde é a lesão no menisco. Se é aqui na frente, no meio, atrás, na raiz, Como é essa lesão no menisco? Se o traço é desse jeito, assim, radial, se ele é longitudinal, se ele vai ser vertical, se ele vai ser horizontal, se é uma desinserção. Então, preciso saber como é a lesão também. Preciso saber como está o menisco, se ele é um menisco que está doente, degenerado, ou é um menisco com tecido bom ainda, ou é um menisco que tem uma alteração congênita, que é o menisco discoide ou semidiscoide.
Tá? Então a gente precisa saber todas essas características, e aí com um exame que não dá muito essas características, aí não ajuda muito, então a ultrassom não é legal. Uma outra opção que existe é a artrotomografia, né? Coloca um contraste dentro da articulação e faz a tomografia, e aí você consegue ver um pouco a lesão do menisco. Mas o melhor mesmo é a ressonância magnética. Na ressonância magnética, vou mostrar algumas imagens aqui, ela te ajuda a ver todas essas características que eu falei, então ela tem uma chance muito boa de fazer o diagnóstico. Não é perfeito, o melhor mesmo é a artroscopia, mas a ressonância é a melhor forma não invasiva de fazer isso, né? E aí, na ressonância, a gente vai ver várias imagens do joelho. A gente vê o joelho de frente, a gente vê o joelho de lado, e a gente vê o joelho fatiando assim, ó, de cima para baixo, tá? Então, ó, de frente, eu vou fazer uma correlação aqui com o meu modelo e a imagem que vai poder ser aqui. De frente, né, a gente vê vários cortes assim, ó, que a gente chama de corte coronal, e a gente consegue ver essas partes aqui do menisco, tá? Então, você vai vendo junto aqui a imagem. De lado, que é o corte que a gente chama de sagital, a gente vai fatiando assim, ó, o joelho, ó, e vai vendo as imagens. E por fim, por cima, que é o corte axial, a gente consegue ver aqui. Esse aqui é mais difícil de ver, que nem sempre os aparelhos fazem cortes finos para a gente ver bonitinho aqui, mas ele também tem o seu valor, tá? E aí com isso, juntando todas essas imagens na nossa cabeça, a gente consegue fazer, montar na nossa cabeça uma avaliação tridimensional, né, em 3D do menisco, da lesão do menisco, para entender como é que é a lesão do menisco e planejar o tratamento. E aí a gente pode planejar o tratamento de forma cirúrgica ou não cirúrgica, e aí pensando na cirurgia a gente consegue planejar o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer essa cirurgia. Se a gente vai arrancar um pedacinho, que é a menissectomia, que a gente chama, se a gente vai tentar costurar, que é o reparo ou sutura, que a gente chama, ou se a gente vai ter que fazer um transplante de menisco, pegar um menisco de alguém que já faleceu, que aí não vai usar mais, e implantar no seu joelho doente. E pensando no reparo, né, na sutura do menisco, né, costurar o menisco, existem várias formas de costurar o menisco, né, e isso vai depender do tipo da lesão, por isso que é importante enxergar a imagem. Mas mesmo assim, mesmo com a ressonância, que é um exame muito bom para a lesão do menisco, ela pode não detectar todas as lesões do menisco. Existem, por exemplo, lesões que a gente chama lesão em rampa, que é uma lesão na parte de trás aqui do menisco, né, que destaca o menisco, os ligamentos do menisco, da cápsula e da tíbia, e aí isso às vezes não aparece na ressonância adequadamente, e a gente só vai conseguir ver isso legal na artroscopia, que é um procedimento cirúrgico, né? Aí vai ter que ir para o hospital, anestesiar tudo mais, e aí a gente faz 2 furinhos aqui no joelho. Num dos furos a gente introduz uma câmera, com uma lupa, né, de aumento, e no outro furo a gente introduz como se fosse um ganchinho, que vai ser como se fosse a nossa mão lá dentro do joelho, do seu joelho. E aí esse ganchinho vai ajudar a gente a palpar o menisco, ver onde tem a lesão, enxergar ali direitinho. E é na artroscopia, nesse procedimento cirúrgico, que a gente fecha o diagnóstico. Mesmo às vezes vendo lá na ressonância a lesão tudo bonitinho, a gente vai fechar completamente o diagnóstico de como é a lesão do menisco na artroscopia, porque eu estou vendo, realmente eu lá com os meus olhos, vendo dentro do seu joelho a lesão do menisco, tá? Mas aí a gente sempre, com base na ressonância, a gente vai preparado com os materiais necessários para fazer o procedimento conforme o diagnóstico final obtido pela artroscopia, beleza? Então é assim que a gente faz o diagnóstico da lesão do menisco, né, e como que a gente planeja a cirurgia. Por isso que, ressaltando, não adianta só mostrar um laudo de ressonância, precisa conversar, fazer a anamnese, examinar e ver os exames de imagem, não o laudo, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E não é só uma imagem a ressonância, é um vídeo com várias imagens, mais de 100 imagens que a gente vê para montar na nossa cabeça uma visão tridimensional da lesão do menisco e te tratar da melhor forma possível. Beleza? É isso aí, até mais, um abraço.